Olá! A questão de hoje é algo que mexe com muita gente. O que de fato leva uma pessoa a mudar de vida? Vamos analisar um guia pastoral de uma igreja aqui do Brasil que desenha um mapa bem claro para essa transformação, tanto pessoal quanto espiritual. A gente vai ver como eles estruturam essa jornada, passo a passo. E olha, o ponto de partida de toda essa discussão é uma pergunta central: de que maneiras a conduta de uma pessoa realmente muda? O documento inteiro foi pensado para responder a isso, e é essa questão que vai guiar a nossa análise de hoje. Então, para a gente entender a mudança, primeiro é preciso saber de onde se está partindo, certo? O guia chama esse ponto inicial de a velha maneira de viver. É como se fosse o antes da história, sabe? Uma vida que, segundo o texto, é totalmente focada nos próprios desejos. E o próprio texto resume essa ideia de um jeito bem direto. Olha só, quando vivíamos por nossa própria conta, vivíamos para agradar a nós mesmos. É a definição de uma existência centrada na autossatisfação sem um propósito maior do que o próprio eu. Pois é, e o guia não para por aí não. Ele usa uma linguagem teológica bem forte para descrever essa condição. Chama de oferecer os membros do corpo à impureza e à maldade. Basicamente, é uma forma de dizer que essa vida autocentrada tem consequências morais e espirituais. Mas olha que interessante, o argumento é que isso não é uma questão apenas individual, de jeito nenhum. O guia defende que essas escolhas pessoais criam um efeito cascata. Elas não ficam isoladas, elas se espalham e acabam impactando todo mundo ao redor. E para não ficar só na teoria, o texto traz exemplos bem práticos do que seria essa influência. Por exemplo, segundo o material, essa influência negativa pode aparecer no apoio a certas ideias sociais, na promoção daquela cultura do o importante é ser feliz a qualquer custo, ou até mesmo na forma como o ambiente de casa é moldado. Bom, e é aqui que a gente chega no que talvez seja o ponto central, o coração do argumento desse guia. A ideia de que não existe um terreno neutro. Para eles, a vida se resume a uma escolha fundamental entre dois caminhos distintos, ou, como eles chamam, dois serviços. A visão que eles apresentam é assim, preto no branco, não há neutralidade espiritual. Ou você está a serviço do mal ou a serviço do bem. É uma afirmação bem forte que coloca uma escolha inevitável na mesa, um chamado por uma decisão consciente. E essa imagem que a gente vê agora resume bem esses dois caminhos, lado a lado. De um lado, tem o que eles chamam de serviço à impureza, que é guiado pela vontade própria e que leva ao egoísmo. E do outro, o serviço à justiça, que é baseado no desejo de agradar a Deus e busca influenciar os outros para o bem, visando a santificação, que nesse contexto é um processo de aperfeiçoamento moral e espiritual. Ok, então, uma vez que essa escolha é feita, o que acontece? Aí o guia nos apresenta o que seria a nova maneira de viver. E não é só uma mudança de pensamento, viu? É um compromisso ativo, um novo jeito de ser e de agir no mundo. Mas, na prática, o que significa esse servir à justiça que o documento tanto fala? Bom, segundo eles, é sobre viver ativamente de um jeito que influencia o mundo de forma positiva com os chamados valores do reino de Deus, coisas como amor, justiça e serviço ao próximo. Não é algo passivo, de jeito nenhum. Exato. A passividade aqui é vista como um problema sério. A ideia é que aquela mesma energia que antes era gasta nos próprios interesses, agora precisa ser redirecionada. O guia até usa uma metáfora bem forte, a de salgar e iluminar o mundo, o que dá a entender uma influência que precisa ser ativa e positiva. Tá, a teoria é bem interessante, mas como é que se coloca isso em prática no dia a dia? É exatamente disso que a parte final do guia trata, transformando toda essa filosofia em ações bem concretas. E para a coisa ficar bem tangível mesmo, o guia lança um desafio para a semana, com 5 passos bem concretos. Olha só, primeiro, fazer algo por alguém. Segundo, se conectar de propósito com uma pessoa. Depois, participar de um ministério. Compartilhar uma mensagem positiva nas redes e, por fim, convidar alguém para participar de um grupo. É a transformação saindo do papel e indo direto para a vida real. E no final das contas, toda essa estrutura, sabe? Essa jornada do antes para o depois, tudo isso converge para uma única e poderosa pergunta. Ao apresentar esses dois caminhos tão diferentes, o material deixa essa reflexão no ar para o seu público. Afinal de contas, como é que se mede o valor de uma vida?